É o dia do Pentecostes. Um dia muito especial que o Senhor preparou para a gente. Quem já está sentindo a presença de Deus? Ontem nós viemos, nós consagramos aqui a igreja, as nossas vidas, oramos, intercedemos por cada pessoa que ia sentar nessa cadeira. A gente orou assim por cada um de vocês, né? Eu vou pedir para os obreiros trazerem para mim tudo. E Deus ele vai falar grandemente, amém, pessoal? Você que trouxe a palavra de Deus e deseja acompanhar, nós vamos ler a palavra em 2 lugares. A palavra de Deus, nós vamos ler em Coríntios. E olha que legal, nós vamos ler a palavra de 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 4 ao 13. E depois, Romanos 12, versículo do 4 ao 13. Olha Deus. Segue só. Isso. Vocês estão com calor, pessoal? Não? Glória a Deus. Todos acharam? 1 Coríntios 12, do 4 ao 13. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento e nós vamos pedir para que essa presença que já está neste lugar possa envolver a nossa vida e nos ensinar através da palavra dele. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós aqui, meu Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, e já estamos, ó Pai, na Tua presença aqui, Senhor. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito possa vir, meu Deus, neste dia, Senhor, neste culto especial, para transformar vidas. Senhor, que toda pessoa que aqui hoje veio, neste domingo de manhã, esse domingo frio, essa pessoa que saiu da sua casa e veio, meu Deus, oferecer, meu Deus, ela, meu Deus, como uma oferta viva a Ti, Senhor. Ah, Paizinho, essa pessoa que aqui está de todo o coração, não pode sair daqui da mesma forma como entrou, não, Senhor. Então, meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra venha nos ensinar, meu Deus, para que a gente possa estar aptos a receber o Teu Espírito. Toma a direção de tudo, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações, segundo a Tua vontade, Pai. É o que nós pedimos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Bom, hoje, o Senhor colocou no nosso coração da gente falar uma coisa muito especial. Hoje, o Senhor quer, nesse dia de Pentecostes, que a gente fale sobre o dom do Espírito. E aí, talvez você fale, ah, pastora, eu já sei. Quem estava aqui no encontrão terça-feira? E aí, talvez você fale, ah, pastora, eu já sei. Eu já aprendi os dons do Espírito, já. Eu sei que tem que ter bondade, tem que ter fidelidade, domínio próprio, paciência, e por aí vai, né, pastora? E esse erro é bem comum. Que erro? A confusão. Então, muitas pessoas misturam as coisas. Muitas pessoas, elas misturam o que é fruto do Espírito com o que é dom do Espírito. E são coisas diferentes. O fruto do Espírito não é a mesma coisa que o dom do Espírito. São coisas completamente diferentes. E para ficar desenhado, já que a gente já explicou outras vezes, às vezes ainda existe essa confusão sobre o que é uma coisa e o que é outra coisa. Eu vou contar aqui com, primeiro, aqui ó, Obreira Yasmin, vem cá, Obreira Yasmin. Você vai representar, pode vir mais pra frente aqui. A Obreira Yasmin vai representar o fruto do Espírito. Obreira Verônica vai representar os dons
Espírito. Para ficar desenhado. Isso, sobe aí, meninas, para eles verem lá de trás, ó. Fruto, dom. Tá certo? Tá conseguindo visualizar? Agora baixa, porque senão elas vão morrer com o braço aqui, né? Depois não tem louvor mais. Então, vocês conseguiram visualizar? Por que eu fiz essa separação? Para que a gente possa conseguir identificar de fato a diferença de um com o outro. Mas o que é dom, pastora? Um dia eu aprendi que o principal dom do Espírito Santo era justamente falar em línguas estranhas. Eu acreditei isso por muito tempo. Por muito tempo eu acreditei nisso porque todos aqueles que foram batizados no dia do Pentecostes, eles falavam em línguas estranhas. Só que estudando a palavra de Deus ali, a gente viu, né, que aquilo aconteceu para que o Senhor fosse glorificado em todas as línguas ali. Já que existiam ali também pessoas que eram estrangeiras, né? Então, o que acontece? O mais importante, a gente vem, né, ao estudar a palavra, a gente começa a perceber que mais importante do que o próprio dom, como o dom da língua, por exemplo, é o fruto. E por quê? Porque o fruto testifica, o fruto prova que aquele dom é real. Preste muita atenção. Paulo, né, em 1 Coríntios 13:1, ele fala, né, que se a gente falasse ali a língua dos homens, a língua dos anjos, mas não tivesse o amor, que não serviria para nada. Então, o dom é importante, mas é o fruto que vai determinar, e amor é um fruto, apesar de ser considerado por muitos uns dons, mas é um fruto, porque o amor ele é trabalhado, e fruto é tudo aquilo que é trabalhado. E veja bem, sem fruto, né, como o amor, você não adianta ter dons, porque dons sem fruto não são dons vindos de Deus. Mas, né, o dom verdadeiro, ele é aquele que o fruto ele revela, ele determina, ou seja, o testemunho da pessoa mostra se aquele dom ele veio de Deus ou não. Você consegue entender isso? Consegue? Sobre o dom de línguas, né? Muita gente não entende, né? Pastora, por que eu não vejo a senhora ali gritando, falando em línguas, pregando em línguas, como a gente já viu em outros locais? Só que, pessoal, por que eu não prego em línguas, falo em línguas para a igreja, mas somente quando eu estou em oração, na minha oração ali, né, com Deus particular? Porque em Coríntios 14:27 ensina que o falar em línguas para a igreja, sem interpretação, não tem fundamento, né? A palavra fala que a gente não deve falar, né, em línguas sem interpretação, mas orar consigo, orar para si em particular com Deus. Isso é muito importante, porque muitas pessoas não têm esse entendimento. E o que acontece? Imagina só, a pessoa da igreja que não tem, por exemplo, o entendimento, não consegue compreender o que é falado. No que ela pode ser edificada? Então, sem compreensão, não tem edificação. Não tem edificação. Então, a gente já começa por esse ponto, né? Para você ver, né, como que as coisas funcionam. Eu oro em língua, por exemplo, eu estou envolvida com o Espírito Santo, mas a minha sempre na minha oração aqui em particular, nunca que eu chego e vou falar com você em língua para você não conseguir entender nada. Eu estou pregando aqui hoje e ensinando na língua que você pode o quê? Ouvir, né? Entender. E quando a gente, né, é batizado pelo Espírito Santo, um dos dons, apenas um dos dons, é o falar em línguas. Até porque a gente não sabe orar como convém. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é quem intercede por nós, passando para Deus ali a nossa oração da forma como Deus deseja, né? Com gemidos inexprimíveis, né? Mas será que esse é o único dom? Como eu falei, não, porque o Senhor ele fala na própria palavra dele. Na própria palavra nós vamos
ler daqui a pouquinho, que existem muitos tipos de dons. Vamos lá. O fruto do Espírito, porque eu quero, antes de falar sobre os dons, eu quero que você entenda a diferença clara entre eles, para você não ter mais confusão. Então, o fruto do Espírito, ele revela, né, que Deus está agindo para o crescimento espiritual da sua vida. Que Deus está agindo ali por você. E você precisa se esforçar. Então, para receber o fruto do Espírito, você precisa se esforçar. Se você não se esforçar para ser uma pessoa paciente, não adianta você querer que, Deus, me dá paciência, mas eu não me esforço, não quero ser uma pessoa paciente, me dê. Se o Senhor quiser que eu seja paciente. Não é assim que funciona. No caso do fruto, você precisa buscar esse crescimento, porque só se esforçando que você vai frutificar, que você vai ali transformar de seu caráter e apresentar um bom testemunho, um testemunho completo, como a gente falou na terça-feira, né, sobre o fruto. O fruto incompleto é ruim, não é? A gente até representou com uma mexerica, que cada gominho ali era um pedacinho do fruto do que o cristão precisa buscar ter, né? Precisa se esforçar para poder ter, né? Isso é fruto, é a mudança que você permite que o Espírito Santo faça em você. Isso é fruto, tá? Já os dons, o dom ele é um presente de Deus para quem busca o Espírito Santo. Em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e dons são todas boas dádivas e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes. Veja bem, os dons do Espírito, eles são presentes. Por isso que está representado ali, enquanto aqui eu coloquei um fruto de fato, né? Um fruto que tem gomos, para a gente conseguir compreender. Desse lado é diferente. Os dons, eles são o quê? Presentes de Deus, que revela que o Espírito Santo está ali operando através da sua vida. Então, ele tem um objetivo, o dom. Enquanto o Espírito, aliás, enquanto o fruto é para o seu crescimento, o dom vai ajudar no crescimento da igreja, no crescimento da obra. Então, enquanto o fruto ele identifica ali, né, um desenvolvimento do caráter, então a pessoa vai se tornar fiel, a pessoa ela vai, né, passar a ter paz, ela vai trabalhar aquilo. Então, isso aqui é um desenvolvimento do caráter do cristão. O fruto é um desenvolvimento do seu caráter, mas os dons revelam o envolvimento, né, que você tem com uma obra. Os dons é aquilo que você recebe de Deus para poder trazer ali um crescimento, não só para a sua vida, mas para toda a igreja. Você consegue entender isso? Está difícil? Eu queria explicar para poder ver se você consegue compreender e desenhar o fruto que o Espírito produz, né, na vida da pessoa ali decidida a mudar, indica de fato se ela verdadeiramente é um cristão, se verdadeiramente ela pode receber o Espírito Santo, e recebendo o Espírito Santo ela ganha dons. Conseguiu entender? Aqui deu para entender, gente? De verdade. Então, vamos lá. Como que uma pessoa ela começa a receber, né, a melhorar o seu fruto para poder estar na fé e receber dom? Isso depende muito do desenvolvimento, do amadurecimento espiritual. Então tem gente que vem na igreja, quando você chega na igreja, você não tem esse e, obviamente, você também não tem esse. Você não tem nada disso. Porque, veja bem, para receber isso, você tem que ter isso. Está conseguindo entender? E quando você chega na igreja, você tem isso? Não. Então você pode receber isso? Não. Você não pode receber dons de Deus para agir na obra, para agir na vida das pessoas
se a sua vida não frutifica o fruto do Espírito Santo. Você consegue compreender? Por sua vez, o dom do Espírito Santo, ele é um presente e eles são variados. Eu falei aqui sobre o dom de línguas, né? Mas na verdade é Deus quem decide quais dons Ele vai conceder à pessoa que Ele quiser conceder. Porque vem do alto, vem do Pai. Então, quando você dá um presente para alguém, você escolhe para quem você vai dar. E o que você vai dar. A mesma forma, Deus, Ele escolhe para quem Ele vai dar e o que Ele vai dar para cada um de nós. Você consegue compreender isso? Então, o dom, ele é um sinal ali de que Deus realmente, né, quer usar a sua vida a partir do momento que você está frutificando. E aí eu quero que você vá ler agora 2 passagens. Porque quando eu falo que o dom é para o crescimento da igreja, da obra, às vezes a pessoa acha que não. Mas, gente, a palavra de Deus nos prova isso. E aí eu gostaria de que vocês abrissem 1 Coríntios 12. Vamos dar uma resumida, depois em casa você pode até ler legal o capítulo completo. Mas a gente vai dar uma resumida aqui, porque senão hoje já é uma vigília, quase uma vigília, né? Então em casa você pode ler mais. Mas hoje a gente vai ler do 4 ao 12 de Coríntios. E fala assim, preste muito atenção. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério. Ministério de louvor, ministério de oração, ministério das crianças, né? Mas o Espírito, o Senhor, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Cada um vai ser de um jeito, como a gente vai explicar daqui a pouquinho. Mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. No 8 fala assim, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, o dom da fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, e a outro, poder para profetizar, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Um corpo, muitas partes, né? É o que eu consegui entender aqui. Ora, ainda como o corpo é uma unidade, embora tenha, né, muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. E assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, dá uma segurada aqui para mim. Você entendeu que aqui ele fala, né, sobre o corpo? Vamos pensar no corpo. O corpo da igreja. Todos nós somos o quê? Os membros. Nós somos membros de vários corpos? Não. Somos membros de um só corpo. Corpo de quem? De Cristo. Quem é o cabeça? Cristo. Ele é o cabeça. E por mais que na sua vida você tenha vários membros, você tem vários espíritos? Não. Você tem um espírito. Certo? E aí, por que as pessoas às vezes pensam, né, que o Espírito Santo, ele, o meu espírito não é o mesmo dela e não é o dele. É um
espírito na igreja. Não é porque ela tem o dom de ensino. Não é porque eu vou ter, por exemplo, o dom, né, do entendimento, e ela vai ter ali outro dom, que significa que ela recebeu uma coisa de alguém, ou de alguém, ou de alguém. Todos foram entregues por nosso Deus. Deus olha e entrega o dom que Ele quer a cada um de nós. Ficou claro isso? Paulo estava ensinando aqui a igreja de Corinto. Mas ele também ensinou a igreja de Roma. E aí eu quero que você vá lá para Romanos 12. Ele ainda vai falando aqui. Romanos 12, 4. Ele fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça, né, o presente, a graça é o presente de Deus, né, que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Nunca falte a vocês o cuidado, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Então, você conseguiu entender a diferença? O fruto, ele trabalha ali sobre a minha vida, para que eu possa estar apta a receber um dom, que eu vou abençoar só a minha vida? Não. Eu vou abençoar a vida de todas as pessoas. O dom de cura, eu só vou orar pela minha vida? Eu vou estar apta a querer fazer o quê? Ajudar e curar, né? Orar pela vida das pessoas, pelo bem comum da igreja. Vocês conseguiram entender, pessoal? Sim. As obreiras podem sentar, muito obrigada. Elas serviram aqui de grande. Mas vocês conseguiram entender a diferença? Só que a gente precisa entender que existem tarefas, gente, que são obrigatórias, né? Para todo cristão. Então, por exemplo, o dom de testemunhar. O dom de testemunhar, tem gente que tem o dom de testemunhar. Ela dá um testemunho que ela salva vidas naquele momento. Mas porque você não tem o dom de testemunhar, você vai deixar de fazer? Como aconteceu, por exemplo, na quinta-feira. Muitos deixaram de testemunhar por não possuir o dom de testemunhar. E aí muitos falaram assim para mim no final do culto: pastora, eu até queria ir falar do poder de Deus na minha vida, mas eu não tenho o dom de falar. Eu ouvi esse tipo de coisa: eu não tenho o dom de falar, pastora. A senhora fala bem, fulano fala bem, é que eu não sei falar bem. Então eu fiquei assim, eu não sei o que dizer. Então, por isso que eu não fui. E aí, Deus colocou no meu coração para que vocês possam compreender que o fato de você receber um dom significa que você está recebendo de Deus de presente uma capacidade maior em algo. Mas não significa
que você não deva se esforçar em cumprir as obrigações básicas do cristão, que é ser uma pessoa grata, que é agradecer, né, testemunhar, cuidar das coisas da igreja. Tem gente que tem um dom de cuidar, tudo ela cuida, ela faz com perfeição. E aí talvez você fale, pastor, eu vou fazer um laço, vai sair torto, eu vou fazer uma coisa, eu não tenho dom para isso. Mas então porque você não tem o dom, você não vai fazer? Você precisa fazer. E peça o dom. Porque o Espírito Santo pode te dar o dom. Porque o dom, como eu falei, ele é um presente. Você pode pedir de presente para o seu pai os dons que você achar que você necessita. E o pai vai dar se ele achar que você necessita de verdade. Se você quer um dom para a vaidade, ele não vai te dar. Porque quem dá o presente é ele, ele dá o que ele quer para quem ele quer. E é mistério. Ah, mas por que na vida dele usa desse jeito e na vida do outro? Não te interessa. O nome disso se chama mistério. E o mistério, Deus usa a pessoa como ele quer usar. Você consegue compreender isso? Ah, pastor, eu não tenho dom disso. Peça. Deus pode te dar se ele achar que vai ser importante para você. Só que você precisa entender que você não depende de um dom para fazer certas coisas. O dom, ele te faz ser mais capaz. Ele te dá uma capacidade. O dom, ele é a capacidade de fazer as coisas. Mas não é porque eu não tenho o dom da oração, às vezes eu não consigo ficar orando igual as pessoas oram por horas, e eu não tenho esse dom. Então você não vai orar? Porque te faltam palavras. Cada vez que você deixa de orar, cada vez vai voltar mais palavras. Eu não tenho o dom da cura. Então você vê uma pessoa passando mal, morrendo do seu lado, você não vai orar por ela? Pedindo a Deus misericórdia, Senhor, não é por mim, é pelo Senhor. Sempre é pelo Senhor. Mas eu nem sei orar, mas ajuda essa pessoa. Você vai deixar a pessoa morrer do teu lado. Você vai estar vendo alguém indo para o inferno e você não vai dar o testemunho da sua vida para salvar aquela vida porque você não tem o dom de falar. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Então, você precisa entender que algumas coisas, sabe, elas são ali obrigações comuns. E o dom é pegar as obrigações comuns e fazer ela ficar abundante. Amém, pessoal? Quem tem o dom do ensino vai usar a habilidade para ensinar. O dom da pregação usa habilidade para pregar, com o mesmo objetivo de quem tem o dom do cuidado. Por exemplo, o dom da oração. Você consegue compreender isso? Que o Espírito Santo, quando ele vem sobre a sua vida, ele te traz presentes para que você possa ser um instrumento na obra dele. É importante você saber disso. Só que é importante você saber que a base do dom é o fruto. Você precisa compreender isso. É a base. Sem o fruto, sem o testemunho, que é o fruto do Espírito, tem função, tem validade esse dom? Não. A pessoa ela pode até parecer, né, que tem um dom. Ela pode até falar bem, porque ela treinou, ela pode até ser inteligente, porque ela estudou, ela pode ser até entusiasmada, porque ela tem ali um temperamento mais animado, mais entusiasmado, mas sem o caráter de Deus impresso no coração da pessoa, isso não é um dom, isso não tem valor. Precisa ter o fruto. Com o fruto, Deus te dá o dom. E o fruto é realmente o que comprova se a habilidade que alguém tem é um dom vindo de Deus ou se é um engano. E por que eu falo sobre engano? Porque da mesma forma que existe o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito que deve estar na igreja, existem lá fora muitos espíritos malignos que tentam, que fazem as coisas como o diabo usou ali, tentou Eva desde o início e vem aí destruindo a humanidade. E o que acontece? A gente precisa ficar visualizando isso, a gente precisa entender, peraí, essa pessoa, ela
ela tem o dom de ensinar, mas o ensino dela está errado. Então esse dom vem de Deus? Não. A pessoa tem um dom de ensinar, ela fala bem, ela conversa bem, ela convence, ela parece ter o dom de ensinar para quem vê. A pessoa olha e fala, ela tem um dom. Como que eu sei se isso é um dom de Deus ou se é algo que só ela ali está reproduzindo? Quando eu olho para o fundo. Então, ela tem um dom de ensinar, mas está ensinando errado. Esse dom vem de Deus? Não, não é um dom de Deus. Ah, fulano fala em línguas, mas tem a vida de prostituição, no pecado, no adultério, no erro, fofoca. Esse dom vem de Deus? Não, é um demônio que também fala em línguas, como pode também estar falando. Então, você precisa compreender, o dom, ele é válido quando se tem o Espírito, né? O fruto do Espírito. Então, pensa assim, ó. No fruto do Espírito, você precisa ter para ser. Então, eu preciso ter a mudança de caráter para eu ser cheio do poder de Deus. Então, eu me esforço para ter, para Deus vir e me aumentar. Eu me esforço para ser paciente, para Deus olhar para mim e falar, ela está fazendo a parte dela, então eu vou ajudar ela a ser uma pessoa mais paciente. Então o fruto, que é a mudança do caráter, depende só de Deus? Depende só do Espírito Santo? Depende de quem? De nós também. E aqui? Se lá você precisa ser para ter, aqui você precisa ter para ser. Então você precisa ter o Espírito Santo para poder ter todos esses dons, sabe? Poder ser usado por Deus com os dons. Não adianta, se você não tem o Espírito Santo que vem através do fruto, você pode achar que você tem um dom maravilhoso que não funciona. Eu já recebi visita de pessoas na igreja que falam assim, pastora, deixa eu pregar hoje, eu tenho o dom de pregar. Aí você olha para a vida da pessoa revela que aquilo não é um dom, aquilo é uma vaidade. Deus dá dom, vaidade quem dá é quem? Você consegue entender? Consegue visualizar? Então sempre é importante você entender aqui as duas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa muito importante. Tanto o fruto, quanto no caso dos dons, vocês podem melhorar a cada dia. Tanto um quanto o outro, vocês podem trabalhar e melhorar a cada dia. E aí eu te pergunto, por que muitos cristãos, então, não se desenvolvem? Eles estão na igreja há tempos e o fruto do Espírito não está sobre a vida deles, eles não se desenvolvem, por isso não recebem dons, por isso batem a cabeça para lá, para cá, não crescem, não desenvolvem. Por quê? A resposta eu já antecipei para vocês no domingo passado. Eu falei, aliás, para os obreiros, que eu falei que quem não se envolve, não se desenvolve. Se você não se desenvolve, é porque você não está se envolvendo com o propósito. Se você não consegue desenvolver em você o fruto do Espírito, é porque você não está se envolvendo, falando assim, eu vou me esforçar. É esse tipo de caráter que Deus espera de mim? Eu vou me esforçar, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou fazer a minha parte. Então, você deve desenvolver. Você precisa desenvolver. Antigamente a minha paciência era de um ponto. Depois eu tenho que orar e falar o quê? Meu Deus, melhora isso. E cada vez o quê? Desenvolver. Para isso eu vou trabalhar nisso. E as pessoas não querem. A mesma coisa com um dom. A mesma coisa com um dom. Talvez você, poxa, eu sou uma pessoa
apresentando isso. O Espírito Santo já está sobre a minha vida e Ele me deu dons. Um dom, vários dons, não importa. Mas, pastora, parece que a coisa não vai. Parece que eu não consigo me desenvolver. Você precisa amadurecer na fé. Porque quanto mais madura na fé uma pessoa se torna, mais ela se parece com Jesus. Então, a gente precisa amadurecer para a gente ter o fruto. A gente precisa amadurecer para pegar os presentes de Deus que Deus nos dá. E a gente fazer uso, né? Como Deus pode nos usar como instrumento. A gente poder usar como Deus espera que a gente use. Então, entenda uma coisa. Seja qual for o seu dom, né? Ou dons que Deus te deu já, ou que ainda dará, nós vamos buscar agora o Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo, Ele pode te entregar dons, né? Seja qual for, você saiba que o dom de Deus também pode ser ampliado, o dom de Deus também pode ser desenvolvido na prática. Você precisa entender isso. Só não espere receber de Deus mais dons do que você tem, se você nem usa aquilo que Ele já te deu, tá? Por isso que às vezes tem alguém que está ali sempre desenvolvendo, crescendo, e tem as pessoas que elas são de Deus, mas elas são paradas, sabe? Não espera. Tem gente que quer pedir para Deus, eu vou orar agora, nós vamos buscar o Espírito Santo, o Espírito Santo venha sobre a minha vida, que Ele derrame dos seus dons. Não espere receber mais dons se o que você já tem, que Deus já te deu, esperando que você use para a obra dEle, para o crescimento das coisas. Você não faz. Você não se empenha em desenvolver. Então não espere receber mais. Você vai buscar mais dons se você já faz, se você se todo presente que Deus te dá, todo dom que Deus te dá, você pega para desenvolver. Você pega para o bem comum da igreja, do corpo de Cristo. Você consegue entender isso, gente? Você consegue compreender? Um dom que você usa e desenvolve vale mais do que 10 dons que a pessoa não usa. Você consegue compreender? O fruto, eu preciso ter todos. Por isso que não é frutos. Por isso que é fruto. Mas o dom, a palavra não fala que só existe um, fala que é dons. Então o fruto você precisa ter todos. Agora, o dom, existem vários. E não importa qual que Deus quer te dar, mas o que Ele quiser te dar, você tem que desenvolver. Se você não desenvolve o que Deus espera que você faça, não adianta você ficar pedindo outro, porque Deus não vai te usar do jeito como você espera que Ele quer te usar. Eu espero que Deus me use dessa forma. Ele não vai te usar do jeito como você quer. Ele vai te usar do jeito como Ele quer. Você já pensou nisso? Então muitas pessoas ficam travadas na sua vida espiritual por causa disso. Muitas pessoas têm ali a pessoa trava. Ou ela não desenvolve para receber o Espírito Santo, para ter dons, ela fica aqui travada no fruto, porque ela não consegue dar bom testemunho, ela não consegue mudar a vida dela para poder ajudar depois os demais lá. Ela fica travada aqui. Ou talvez você já tenha passado dessa fase, você está na fé, você é uma pessoa de fé, você, busca ter o fruto, mas quando chega aqui nos dons, você acha que Deus tem que te usar da forma como você quer, não da forma como Ele quer te usar. E aí é um erro. Você entende? Que Deus, Ele vai usar a sua vida como Ele quer. A partir do momento que você consertou o seu caráter, o Espírito Santo quer descer sobre você. E essa descida não é vaidade. Eu quero ter o Espírito Santo para quê? Para que você quer ter o Espírito Santo? Só para ter. Não é só para ter. Você tem que entender que quando o Espírito Santo veio, houve ali a manifestação das línguas. É por isso que a gente às vezes vive engano de só a língua é dom, porque era algo que era visível. Mas o dom que era invisível ali
mas que se tornou visível ao longo da palavra de Deus. Porque, gente, quem era Pedro? Pedro era um Zé Mané, que começou do zero, foi aprendendo, caiu, levantou, foi chamado de demônio por Jesus. Muita coisa aconteceu ali. Aí, quando vem o Espírito Santo, Pedro, ele fazia coisas totalmente diferentes. Veja que tem Pedro antes do Espírito Santo e um Pedro depois do Espírito Santo. Então você não pode negar que Deus entregou, por exemplo, eu estou usando Pedro, mas a todos, né? Mas eu estou usando Pedro porque você conhece ali a trajetória para julgar. Você não pode negar que Deus transformou ali, melhorou Pedro. Mas antes de Pedro receber o Espírito Santo, ele, sofreu, porque o fruto não estava legal. Jesus vinha aí o quê? Ensinando a ele ter um bom caráter, e agora, com um caráter que pode receber o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo, e com os dons de Deus, ele passa a curar, libertar, salvar. Antes, tudo que ele fazia como discípulo, ele fazia ali do lado de Jesus, pelo poder, né, de Jesus. É claro que tudo é pelo poder do nome do Senhor Jesus. Mas os discípulos ficaram um pouquinho distantes, já não conseguiam expulsar demônio, porque não dependia dele, dependia de Jesus fazer no lugar dele. Ele não estava longe com a fé. Eu sou de Jesus, então se eu invocar o nome de Jesus, essa pessoa vai ser liberta. Lembra quando os discípulos chegam, todos desesperados, e falam, a gente não está conseguindo expulsar. Mas eles conseguiam fazer isso, né, quando Jesus estava junto, porque na verdade era a mão de Jesus. Mas e quando Jesus quer usar você? Vai ser em nome dele sempre. Vai ser sempre por ele. Mas e quando é para você ser o instrumento? Paulo passou pelo processo de uma pessoa que vivia na obra da carne, que vivia no erro, não conhecia Deus ainda. Ele foi tratado para que ele pudesse ter o fruto do Espírito e então pudesse receber o Espírito Santo, que trouxe a Pedro dons que foram invisíveis, talvez no momento da descida, porque um dom de ensino pode ser invisível aos olhos dos demais, mas que a partir de então foi manifestado ali para que todos pudessem ver quem era o Pedro com o Espírito Santo. Amém, pessoal? Então é sobre isso. É sobre você compreender a importância do Espírito Santo na sua vida. Deus não quer te dar um espírito, o espírito dele, se não for para você realmente ali ser o instrumento de Deus. O Espírito é o que move. Para pensar, o Espírito é o que move. O seu corpo, a sua carne, sem o Espírito, o que acontece? Você se move? Um corpo se movimenta sem o Espírito. É isso que você precisa compreender no corpo de Cristo. Que todo corpo precisa do Espírito. E é o Espírito que move os membros. É o Espírito Santo que move as nossas vidas. É o Espírito Santo que vai nos entregar a sua presença agora, que vai nos entregar dons maravilhosos para todos aqueles que estiverem no Espírito, que estiverem com o fruto do Espírito ali. Pastora, a vida está toda errada. Se você não consertar, não adianta pedir de novo, porque senão o diabo ainda entra na tua vida. Aí você não vai ser batizado pelo Espírito, vai ser batizado por um Espírito aí. Isso não. Isso não. Coisa mais triste do mundo é você ver pessoas que aparentam ter um dom, mas que as atitudes da pessoa provam completamente o contrário. Esses dias teve um menino que, virou uma bomba, não sei se, acho que todo mundo ouviu falar, porque ele falava em línguas todo bagunçado, vocês chegaram a ver a história daquele menino? E aquilo explodiu na internet. E aí, quando você vai na vida da pessoa, gente, a vida da pessoa, ela revela. Guarda isso no seu coração. A vida da pessoa, ela sempre mostra o seu testemunho, quem você é, mostra. Então você olha para a vida do garoto. Quem era mãe, que não era da igreja, que
viu o menininho ali assistindo televisão e começou a imitar desde criança os pastores que ele via na televisão fazendo, ele começou a imitar. E aí ele começou a falar bem, daquele jeito. E aí aquilo começou a chamar a atenção das pessoas por aí. E aí, infelizmente, hoje ele ganha dinheiro. A mãe viu que ele era um poço de dinheiro. Ele ganha dinheiro porque para ele ir para as igrejas é caro para ele ir para as igrejas. Então você olha todo um histórico, uma vida, como que é feito, o que ele faz, o que ele fala. E aí você não se engana. Só que quem não conhece o fruto do Espírito se engana. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Ah, pastora, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Quando você não lê a Bíblia, você está impropício a ser enganado. Porque você não lê a Bíblia. Se você não lê, e você não conhece, e você não sabe, qualquer coisa que te falam, torna-se o quê? Verdade. Torna-se verdade. Igual na nossa família, passava de geração em geração a mentira. Nós éramos católicos e vivíamos uma fé mentirosa, errada. E era de geração em geração. Quando a gente começou a ler a Bíblia, foi igual quando Martinho Lutero começou a ler a Bíblia. Quem conhece a história do cristianismo real, Martinho Lutero era um padre. Ele era um padre. A diferença é que ele estava ele era a pessoa certa na igreja errada. O que é isso? Ele era a pessoa que queria fazer a vontade de Deus, mas ele estava ali sendo vítima. Porque quando as pessoas falavam para ele, você tem que fazer isso, isso, isso para ser de Deus, ele não fazia para enganar, ele fazia de todo o coração. Então eu vou fazer isso, 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 porque é assim que Deus quer. Como ele não conhecia, o que as pessoas falavam era o que? Lei. O que a igreja católica afirmava era a lei. Se você não pagar, você não entra no céu. Então tá bom, gente, então vamos pagar. Entende? Não porque ele era um ladrão, mas porque quando ele não conhecia, ele estava baseado numa instrução de alguém. Quanto tempo você vai viver na sua vida baseado em instruções deste mundo? Está na hora de você ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você não se engana. Quando você lê a Bíblia, você não se engana. Quando você lê, a Bíblia vai dizer o que é o fruto. E você faz um cruzamento ali. Se uma pessoa não tem o fruto, mas é cheia do algo de errado não está certo. Entendeu? Então, é sobre isso. É sobre você não ser enganado. Nós estamos no final dos tempos e a coisa que mais vai querer acontecer é a emoção. O diabo querer te enganar com emoção. Querer te enganar com falsos profetas. Que falam, pregam e têm uma habilidade de falar que até parece um dom de Deus. De tão bem que falam e convencem. Mas aí quando você vai na base, que é o fruto, então aquilo que parece ser dom de Deus, na verdade é só algo do maligno. Então busque verdade. Busque na verdade. Você vai orar agora? Busque de verdade. Não finja buscar, todo mundo de olho fechado, eu vou fingir que eu estou buscando, mas eu estou pensando em qualquer coisa. Você está propício a receber um espírito que não é do Espírito Santo. Não é de Deus. Por quê? Quem finge, a palavra de Deus fala, maldito seja o enganador. Então, se você finge, então não finja. Você vai buscar o Espírito Santo, busca de verdade. Pastor, eu falhei, eu acho que eu não sou merecedor. Fala isso para ele. Senhor, eu falhei. Não acho que eu sou merecedor, me perdoe. Mas só faça isso se você estiver disposto a mudar. Porque se você pedir perdão aqui, voltar lá fora e continuar com a mesma vida no erro, você de novo vai estar vivendo no engano. Não se engane, pare de se enganar. Viva para Deus. Nós vamos orar agora e nós vamos pedir para que a presença de Deus venha mudar a nossa vida, o nosso coração. Pode colocar para lá o deles, por favor? Nós vamos orar agora e nós vamos pedir. Nós vamos falar para Deus,
viver novo. Eu quero viver o teu Espírito, o fruto do Espírito, o teu fruto do Espírito. Quem lembra do fruto do Espírito? O que é necessário você buscar na sua vida para ter o fruto? Fala aí. Amor, paciência, bondade, domínio próprio, benignidade, né? Ou amabilidade, paz, fidelidade. Então, todas essas coisas são tratáveis. Você trata, né? Você e o Espírito Santo te concede. E o dom é o presente. E os dois andam juntos. Eu chamei aqui a obreira Yasmin e a obreira Verônica para mostrar para vocês que ambos vão andar juntos. Não existe dom sem o fruto. E o fruto sem o dom? Também não existe, porque quando você está com fruto, quando você está tratado, Deus tem prazer de te usar. Ele quer usar todos aqueles que se colocarem à disposição da tua vontade. Então, se você, pastor, eu estou com fruto, mas eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho os dons do Espírito Santo, você vai orar, vai pedir, porque ele vai te dar. Mas ele vai te dar da forma como ele quer, da forma como ele deseja. Amém, pessoal?